Então você resolveu publicar seu jogo agora em 2026. Pois eu tenho boas e más notícias para você. Do lado das boas tem a de que o mercado de games faturou mais de 8 bilhões de dólares nos últimos anos só com a Steam, sendo quase metade desse bolo com os indies, que é o que mais interessa pra gente, né? Já no canto das más notícias tem o fato de que, bem, a Steam, assim como o mundo inteiro, está soterrada de lixo, muito dele produzido com IA. É assim, a gente saiu de 12 mil e poucos lançamentos em 2022 para mais de 21 mil em 2025. E tiveram meses onde a plataforma recebeu 50 novos jogos por dia. Estima-se que 1 em cada 3 desses games lançados no ano passado foram feitos com a ajuda de inteligência artificial. Boa parte desses lançamentos, especialmente os feitos por robôs, são de baixíssima qualidade. E tudo isso forma o Steam Slop, que a gente pode traduzir por lixo da Steam ou Steam tosca. Não é algo que nasceu com a IA, mas deu um salto gigante com essa tecnologia que nivela tudo por baixo. E aí tem aquelas pessoas que acham o máximo todo mundo poder produzir de tudo com IA, mas o grosso mesmo do público consumidor de jogos não tá afim disso. E os desenvolvedores sérios também não. Afinal, esse mundaréu de lixo só cria uma camada a mais de dificuldade para que as pessoas cheguem até seus games. Com essa treta em mente, não é de se admirar que aquelas dicas de game market de 2 ou 3 anos atrás já não funcionam mais, afinal, a saturação do mercado está cada vez maior, assim como a economia da atenção. Desse modo, o vídeo de hoje é direcionado para quem quer divulgar seu jogo gastando pouco ou quase nada e ainda precisa driblar a barreira do Steam Slop e também da AI Slop como um todo. E se essa é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Kelson Douglas, estou há mais de 2 décadas no meio da comunicação, sou pesquisador de cultura digital e editor do Minas Arcade, um canal que fala sobre indie games produzidos em lugares não tão óbvios do planeta, e às vezes também sobre game marketing e porcarias criadas por big techs que mais dificultam do que facilitam a vida dos devs. Aproveite essa pausa para assinar o canal, clicar no sininho e não perder nenhum outro vídeo. Vou começar dizendo que irei abordar por aqui temas como redes sociais, posts, algoritmos, peças de publicidade em geral, mas, para isso, esse vídeo será dividido em 3 partes, que são 3 dos maiores CTAs, sigla para Call to Action, ou chamada de atenção, do marketing de um game: o trailer, a demo e o lançamento. E se você estiver perto do lançamento ou tiver acabado de lançar seu game, pegue do começo mesmo, porque acredito que o conteúdo sirva até para quem já tem alguma experiência no processo de publicação de jogos. Então, começando. Parte 1, o trailer. Tem uma frase que todo mundo da publicidade já deve ter ouvido pelo menos uma vez na vida, que diz: vender Coca-Cola é fácil, quero ver é vender dolinho. E eu sei que dolinho virou um grande meme querido da internet brasileira e que a Coca-Cola tem se esforçado bastante para que as pessoas a odeiem, mas o espírito da frase meio que continua valendo. Dito isso, a primeira dica é: se esforce para vender uma Coca-Cola, ou, traduzindo, tenha um bom produto. Produtos bons se vendem bem mais fácil. E pode parecer óbvio, mas você vai ver que o caminho pode não ser tanto assim. É no trailer que o game marketing se conecta diretamente ao design de produto. O trailer é a primeira grande peça de publicidade que vai apresentar seu game para os possíveis consumidores, com partes do gameplay, mecânicas, visual, com aquilo que vai fazer as pessoas desejarem o seu produto. É praticamente impossível corrigir um jogo ruim em um trailer, por melhor que o vídeo seja. Por isso é preciso pensar qual produto você levará até esse trailer. Agora, como saber se o produto desse trailer está realmente bom? Vamos lá! Se você estiver no momento de ideação, talvez fique mais fácil ver se algo está ficando bom. Mas se tiver dúvidas ainda na fase do desenvolvimento, dê alguns passos atrás. Antes de mais nada, entre no setor de tags da Steam Database. Você precisa olhar muito isso aqui, saber direitinho quantos games tem em cada categoria, quais são os lançamentos, quanto custam, em resumo, seus concorrentes e inspirações, não apenas com seu olhar pessoal, mas também com o que tem mais saída no mercado. Escolheu o estilo? Bora para a segunda etapa, descreva seu jogo em uma frase. Eu vi um exercício em uma GDC e achei muito massa e vou tentar repetir aqui com você, tá? Vamos lá, tente descobrir de qual jogo estou falando só com a descrição dele. É um party game espacial que pode ser jogado tanto localmente quanto online e que envolve trabalho em equipe e traição, tendo entre 4 e 15 jogadores.
Tempo. E se você chutou Among Us, acertou. E essa tava bem fácil, né? Agora veja o que tem por trás dessa breve descrição. Quando eu digo que o jogo é um party game, já aponto o estilo e o fato da interação social ser algo bem importante. Ainda que eu diga que seja um jogo espacial, isso não é o ponto mais importante, porque ele não é focado em fãs de ficção científica ou espaço, e sim em quem curte party games. Por fim, ao apontar que é um game de trabalho em equipe, mas que envolve traição, mostramos que é um título cooperativo, mas com algum aspecto competitivo. Viu como cabe muita coisa em uma simples descrição? Um bom caminho para você criar a descrição perfeita do seu jogo é definindo a audiência dele. Quem costuma gostar do mesmo gênero do seu game? Quem costuma gostar do tipo de mecânica que você propõe? Quem curte o tipo de história que você quer contar? Como são as pessoas que gostam de coisas que têm a ver com o protagonista, o cenário ou a temática do seu jogo? A descrição do seu game tem que passar uma mensagem direta para a audiência. E com um detalhe importante. Dizer que seu game é, sei lá, um roguelike tipo Vampire Survivors com Tower Defense e um cavalo, ou algo desse tipo, não é o tipo de descrição que tende a funcionar, né? E eu vejo muita coisa desse jeito por aí, parecendo mais um amontoado de frascos de laboratório e de técnicas do que a descrição de um jogo. Feito isso, vamos para a terceira etapa, que é a criação de uma lista com os aspectos mais importantes do seu game. Essa lista também vai te ajudar a criar a sua página da Steam, o Press Release e o Vertical Slice. Nessa lista você deve colocar entre 6 ou 7 características do jogo, além daquilo que torna ele único em comparação a outros games. Tudo isso junto mais pra frente vai te ajudar com o Game Design Document, o GDD, que é bem importante, mas não cabe no tema de hoje, então vou deixar umas referências na descrição para quem não faz ideia do que é essa parada. E calma que eu já vou chegar na parte do trailer. Lembre-se que estamos focando na qualidade do produto que você vai apresentar no trailer. O ingrediente final para pensar no trailer é a Vertical Slice, uma etapa do desenvolvimento que fica entre a prototipagem e o produto completo. Durante a prototipagem, você precisa provar que a jogabilidade funciona e que o jogo pode mesmo ser divertido. Logo, as coisas aqui não precisam ser bonitas, podem ser tosconas mesmo. Até porque se a pessoa se preocupar em deixar o jogo bonito, só que cedo demais, ela pode ter dificuldade em descartar mecânicas que não funcionam por causa do tempo gasto no visual. Se o game funcionar na prototipagem, aí sim você segue para a Vertical Slice, a fatia vertical, que é uma parte do bolo que é o jogo completo. A Vertical Slice é uma prova de conceito do game, mas com muitos detalhes da arte, som, mecânicas, interface e narrativa. Tudo bem polido e compactado em um pedacinho do projeto. É como se você desse uma fatia do bolo para que sua equipe, investidores e publishers vissem como o bolo inteiro é gostoso, só que com a diferença de que o bolo inteiro ainda nem existe. Essa fatia precisa ser esteticamente impecável para servir como base para os primeiros trailers oficiais e até como conteúdo para as redes sociais. Portanto, se a sua Vertical Slice estiver parecida com um protótipo ou ainda muito distante do produto final, é melhor repensar o lançamento de um trailer ou segurar a onda na quantidade de postagens feitas com telas do jogo. Como referência, veja como era a Vertical Slice do game Skate Story. Essa é a fatia que depois foi usada em um dos primeiros trailers do jogo. Dá pra perceber que aí tem muito do que vemos na versão final do projeto. Se você tiver um bom produto para apresentar para o público, aí sim é hora de montar o trailer. Um trailer não é uma montagem random com sequências de gameplay. Não é uma cena de abertura, ainda que muitos estúdios façam essa palhaçada, e definitivamente não é uma propaganda do game. O principal objetivo de um trailer é mostrar aos jogadores o que torna o seu jogo algo único. Em outras palavras, o roteiro do vídeo tem que tornar visível a descrição que você fez do seu game para a audiência. Viu por que eu dei essa volta toda? Replaced, por exemplo, chega com uma pegada distópica e um visual 2D meio tão sensacionais que o trailer se vende fácil demais. Assim como o Skydust, dos paulistas da Orbit Studios. Já o Minit, um indie engraçadinho desenvolvido por um grupo de veteranos dos games, pode até trazer um visual monocromático, porém seu diferencial está no fato de que cada rodada dura 60 segundos. E isso tá ali no trailer.
Segundo Derek Liu, um dos editores de trailers mais influentes da indústria indie, um trailer eficaz deve ensinar, excitar e provocar. Se o jogador não entender o que fazer no game logo nos primeiros segundos, ele abandona o vídeo. Acontece que só mostrar o conceito básico não é o suficiente. O trailer deve começar com algo bem simples e expandir a mente do jogador para o que é possível fazer ali. Derek até usa essa estrutura básica aqui, que vou deixar um tempo na tela para você dar print, salvar e até mandar para quem esteja te ajudando a pensar no seu game. Se você seguiu todas as etapas para o planejamento e refino da Vertical Slice, e mais essas para a montagem do trailer, muita gente pode colocar o seu game no radar, até mesmo porque vai ficar claro que não se trata de um game feito na correria ou por prompts basicões de IA. E aí que seguimos para a parte 2, a demo. Ainda que a sua Vertical Slice tenha ficado impecável, ela ainda não é a demo do jogo. Vamos lá, a fatia vertical nasce como um instrumento de governança e validação interna. O objetivo é provar para a equipe e até para investidores ou publishers que o jogo é possível de ser realizado com a qualidade estética e mecânica pretendida. Dá até para usar algumas gambiarras por aqui se o visual estiver realmente impecável. Já a demo é um produto de comunicação externa. Ela é desenhada especificamente para o jogador final. Enquanto a Vertical Slice pode ter alguns trechos soltos ou fases mais avançadas do game para demonstrar a força do visual do projeto, a demo precisa trazer algum tutorial ou etapa de onboarding, além de estabilidade técnica e uma estrutura que termine com o interesse do jogador em comprar aquele produto. E para que sua demo não seja solta por aí do nada, vamos focar em um lançamento dela durante a Steam Next Fest. Até lá você vai precisar adicionar o seguinte no seu plano de Game Market: tradução para mais de uma língua, presença nas redes sociais certas, uma boa página na Steam e comunidade. Mas vou começar pela parte da tradução e nem vou perder muito tempo com isso. Algumas semanas atrás eu publiquei por aqui um vídeo sobre como entrar no mercado brasileiro de games em 2026. Nesse vídeo eu analiso vários dados sobre vendas de games no Brasil, na América Latina e restante do mundo, com parte do foco nos jogos para computadores e Steam. E um dos dados que vale destaque desse vídeo é aquele sobre o crescimento do mercado de games para PC na Ásia, em especial China. Eu aponto inclusive como os indie games têm colocado a tradução para o mandarim como prioridade principal do pré-lançamento, o que serve também para a demo. Para se ter uma ideia, Shelldiver, grande sucesso aqui de Minas, que vendeu mais de 250 mil cópias em menos de 6 meses, teve 34% de suas vendas justamente para a China e quase metade do total para o mercado asiático. Fica a dica. Agora, sobre redes sociais. É possível sim começar com as redes sociais do game antes do lançamento do trailer, mas eu não quis abordar esse tópico primeiro porque não acredito que as ações das redes devam vir muito antes do lançamento da primeira prévia. Mas o importante mesmo é não começar qualquer movimento nas redes sem ter a descrição do jogo, o público definido e a lista com os aspectos mais importantes do seu game. Na real, eu esperaria até ter isso e uma boa parte da Vertical Slice prontinha. Digo isso porque a temática e estilo do game definem muito bem quais são as melhores redes para se trabalhar, e os aspectos técnicos do jogo e um gráfico bem polido geram conteúdo de qualidade para o perfil. As redes sociais hoje funcionam como ecossistemas de nichos, onde o resultado depende menos do tamanho da sua audiência e mais da adequação à vibe da plataforma. O TikTok e o Instagram, por exemplo, são os antros da economia da atenção. Nos dois casos, você tem pouco tempo para fisgar a audiência, principalmente através de vídeos. Mas são ótimas redes para games com um visual cabuloso ou uma mecânica inovadora, mas também para jogos fofinhos. YouTube e Reddit podem ajudar a criar confiança através de profundidade e validação comunitária. Aqui o público busca substância e provas de que o projeto é sólido, transformando a curiosidade inicial em desejo real de compra. São lugares excelentes para você mostrar com tempo porque o game merece ser jogado ou o processo de criação dele. Em redes como Twitter e Blue Sky, o lance é a conversa e o networking. Ambas funcionam como termômetro de viralidade e pontes diretas com a imprensa especializada, publishers e outros desenvolvedores. Indo mais a fundo, o Blue Sky conta com usuários mais politizados,
early adopters, artistas independentes e a comunidade tech. É um público que valoriza a transparência e odeia publicidade invasiva ou papo de vendedor. Já o Twitter, e não vou chamar de X nem a pau, tem um público volátil, muitas vezes crítico, mas que possui o maior poder de transformar um pequeno clipe de gameplay em um viral global da noite para o dia, principalmente em bolhas para fora do Brasil. Vários games brasileiros que tornaram-se sucesso com a ajuda de publishers de responsa, como a Hall Fury, foram encontrados por conta de hashtags em redes como Blue Sky e Twitter. Agora vem 3 dicas bem especiais para qualquer rede social. Primeiro, não existe isso de postar todo dia. Só no começo. Assim como existe o Steam Slop, temos o AI Slop, que é o lixo produzido por inteligência artificial em muito da internet. E aqui eu nem falo só de posts com imagens geradas por IA, mas por textos e pautas também. Provavelmente você já viu algum influencer dizendo que pulou de 0 para trocentos milhões de trilhões de seguidores com a ajuda de um prompt mágico. Em um primeiro momento, quando o perfil é novo, você precisa ensinar o algoritmo da rede quem é você, qual é o seu perfil e qual é o seu público. Nesse momento, sim, você briga por atenção com todo esse lixo de IA que tem por aí. Então é bom contar com o apoio de criadores de conteúdo mais camaradas, com associações locais de produtores de games, da comunidade indie como um todo para te ajudar no engajamento. Quando já estiver rolando, meu amigo, a parada é virar Beyoncé. Mas calma que eu te explico. Ao contrário de nomes como Red Hot Chili Peppers e Coldplay, que já devem ter casa em Escarpas do Lago e Jurerê, a Beyoncé não faz turnês o tempo todo. Ela pode ficar anos sem ficar de rolê pelo mundo afora. Mas quando ela anuncia algo, o mundo para. Ela utiliza a escassez para elevar o valor do produto, no caso, o ingresso dos shows. Se você está todo dia na internet, a menos que sempre tenha uma novidade para trazer, em pouco tempo, ou vira paisagem, ou seu perfil vira alguma coisa de notícias, e não sobre o seu game. Mas, se aparece com menos frequência e com algo realmente interessante, sua presença vira artigo de luxo. Segundo, não se preocupe tanto com views e likes. Cara, isso já é muito cringe. Já era tosco lá na época dos blogs, sabe? Views e likes só querem dizer algo e, com isso, converter em wishlists e vendas se estiverem acompanhados de comentários, salvamentos dos posts, compartilhamentos e, em caso de vídeos, tempo de permanência. Eu conheço gente com mais de 300 mil seguidores no Instagram que não consegue nem 1.000 conto por mês com isso. E nomes com menos de 10 mil que pagam as contas de casa tranquilamente com seus conteúdos. Inclusive, veja quantos seguidores tem o pessoal da Long Hat House, que fez Dandara, game que parou na revista Time e é um dos indies de maior sucesso do Brasil. Veja quantos posts e seguidores tem o perfil do Shelldiver, que vendeu 250 mil cópias. Terceiro, crie uma comunidade em torno do game. Toda marca ou empresa hoje se preocupa em criar uma comunidade. O mesmo, claro, serve para estúdios e produtores de games. A construção de uma comunidade tem como base a criação de espaços de interação real e humana, onde o foco reside na profundidade da conexão em vez de métricas de alcance superficial. É aqui que você mata de vez a briga com o Steam Slop, ou AI Slop. Mas para consolidar uma base fiel, é essencial migrar de uma comunicação unidirecional para a criação do que os antigos millennials chamariam de tribos, em plataformas de acesso direto, como Telegram, WhatsApp ou Discord, que permitam conversas genuínas, feedbacks imediatos e um forte sentimento de pertencimento. Ao tratar a audiência como participantes ativos do processo e oferecer valor exclusivo, a marca deixa de ser apenas uma fornecedora de produtos para se tornar o centro de um ecossistema social, garantindo uma retenção orgânica e transformando membros em defensores altamente engajados. É nesse lugar onde cabem melhor as fotos do dia a dia, da produção, os vídeos rapidinhos com atualizações breves do game e por aí vai. O que em outros lugares poderia ser só um stories, aqui serve para aproximar seu projeto da base de fãs. Você pode trabalhar a construção dessa comunidade partindo das redes sociais ou até mesmo do trailer, e com os seguidores dali rodar a Steam Playtest, uma ferramenta que ajuda as pessoas desenvolvedoras a polir o jogo e criar comunidades antes de lançar a demo oficial. Tudo isso vai servir para o objetivo final do pré-lançamento, que é a sua página da Steam, e o lançamento da demo no Steam Next Fest.
Caso tenha alguma dúvida sobre as redes sociais do game ou do estúdio, pode mandar aqui nos comentários. Mas antes de continuar, deixa eu deixar uma dica. Siga o @minasarcade lá no Instagram. Tem alguns conteúdos que só rolam por lá, como um post que eu fiz outro dia com várias dicas de games produzidos aqui no meu país, Minas Gerais, especialmente na região do Triângulo Mineiro, ali em Uberlândia e Uberaba, que é sempre bom lembrar, é a terra do Black Pantera. É material inédito mesmo, viu? Os links para o Instagram, TikTok e Blue Sky do Minas Arcade estão na descrição do vídeo. Para a página da Steam, a primeira coisa que vai te ajudar tanto a converter em wishlists quanto a driblar a Steam Slop é evitar ao máximo o Asset Flip Filling. Asset Flip é um termo utilizado para denominar aqueles jogos baratinhos, não necessariamente criados por IAs, mas usando assets de lojas ou até gratuitos, ou seja, sem originalidade nenhuma. O lance é que os jogadores desenvolveram um radar super treinado para identificar jogos de baixa qualidade, então você deve evitar o sentimento de que seu jogo é, digamos, fraquinho. Para fugir disso, evite publicar várias fotos da mesma fase ou com os mesmos inimigos, porque pode passar a ideia de que o jogo só tem aquele cenário, parecendo que foi comprado pronto. Insira também screenshots de menus de inventário, árvores de habilidades ou mapas de interface. Jogos baratos raramente têm sistemas complexos. Mostrar uma interface detalhada sinaliza ao jogador que o jogo tem profundidade mecânica e substância. Outras dicas: não use screenshots na capa. Usar uma captura de tela do jogo como imagem principal pode sinalizar falta de orçamento de marketing ou descuido. Use descrição em texto, mas não só isso. Aproveite GIFs que mostrem a fluidez das animações e os efeitos visuais. Se um movimento parece polido e responsivo em um GIF, o sinal enviado é de que o código e o game feel também são de alta qualidade. Tenha uma identidade visual coesa. Utilize a mesma paleta de cores e elementos gráficos em toda a página. Com tudo isso e a escolha de boas tags da Steam para o seu game, é hora de subir a demo preparando para a Steam Next Fest. Peraí. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a documentação sobre o Steam Next Fest para você saber o que é preciso seguir para ter a sua demo durante o evento. Mas basicamente, o game não pode ter data de lançamento oficial, ele precisa aparecer como em breve. O jogo não pode ter participado de uma edição anterior do Next Fest. O desenvolvedor precisa ter uma conta no Steamworks em bom estado. E é preciso ficar de olho no prazo de inscrição no painel do Steamworks e outras coisinhas que tem aí no link. Por fim, sobre a demo. Nessa parte eu não vou render muito porque se você tiver seguido todas as etapas bonitinho até aqui, tá tranquilo. Mas é bom que a sua demo não seja um beta teste. Isso você precisa fazer antes e não agora. É interessante que a demo seja levemente mais fácil do que o jogo final, para garantir que o jogador tenha uma experiência positiva e viciante logo de cara, em vez de desistir por frustração. Se quiser soltar a demo 1 ou 2 semanas antes da Next Fest para corrigir alguns bugs, tranquilo. Você pode inserir alguns botões ou opções trancadas na demo para o jogador ver que o game tem muito mais a oferecer. E o principal, a demo tem que ter o game feel e o juice do produto final. Para quem não conhece os termos, game feel é uma qualidade invisível do jogo, mas imediatamente detectável. É o que torna o título divertido, mesmo sem inimigos ou objetivos na tela. Um exemplo, a Short Hike, que inclusive tem um vídeo inteiro aqui no Minas Arcade sobre ele. Esse é um game que você zera rapidinho e mesmo depois de dar a final, fica de boa em só passear pelo cenário durante um tempo observando as coisas. Já o Juice, o suco do game, são os efeitos cosméticos e de feedback que não mudam em nada a mecânica, mas ampliam drasticamente a experiência. Aqui podem entrar exemplos como o Screen Shake, que ajuda a dar peso a ações como tiros ou impactos, Hit Stop, Sleep Frames, que seria pausar o jogo por milésimos de segundo no momento de um impacto para torná-lo mais pesado, e o feedback visual imediato, como inimigos piscando em branco ao levar dano, partículas de poeira ao pular e recuo nas armas, por exemplo. Esse tipo de coisa precisa estar na versão final do game e na demo. Exemplos de indie games com muito juice: Dead Cells e Balatro. E agora, o momento final. Parte 3, o lançamento. O lance aqui é breve porque se você fez tudo direitinho, o marketing para o lançamento fica tranquilo. Você verá uma
penca de wishlist na Steam e transformará esses números em conteúdo para as redes sociais. Mas ainda assim, tem mais alguns movimentos de marketing digital a serem feitos um pouco antes e no dia do lançamento. Para antes, o principal é: envie as chaves do game para jornalistas e produtores de conteúdo, mantendo os embargos para só lançarem suas impressões depois do lançamento. Tudo junto com um belo de um press kit para que a galera tenha acesso a todos os detalhes sobre o game e seu desenvolvimento com o máximo de qualidade e de informações. Também compartilhe os primeiros feedbacks positivos e clipes de streamers jogando o seu game. O Kyle Banks, desenvolvedor de Farewell North, fez uma coisa bem interessante pouco antes de lançar seu game, e que é algo comum de rolar com filmes. Ele pagou para alguns jornalistas fazerem um review do seu jogo. Mas calma aí, isso não quer dizer que ele pagou para os caras falarem bem do produto, até porque essas críticas nem foram publicadas. Kyle realmente pagou para que especialistas escrevessem uma crítica sobre o game para que ele e somente ele tivesse acesso e visse como o jogo seria recebido e ajustasse as expectativas e o marketing. Por fim, mas não menos importante, lembre-se que são cerca de 50 games desembarcando na Steam diariamente. Ainda que todos sejam ruins, eles não deixam de ser concorrentes para o seu título. Portanto, dê uma boa olhada naquela ferramenta de calendário da Steam, para tentar desviar de alguns bons e até grandes lançamentos que possam concorrer ou eclipsar o seu. Eu, por exemplo, ainda que tivesse o melhor indie do mundo em mãos, não lançaria meu game perto da estreia de GTA 6. Para finalizar esse vídeo, eu vou trazer um trechinho de uma participação de Sam Altman, CEO da OpenAI, empresa lá do ChatGPT, durante um evento da BlackRock, que é a maior gestora de ativos e riscos do mundo. Nele, o próprio Altman diz que we see a future where intelligence is a utility, like electricity or water, and people buy it from us. Sim, é isso mesmo. Para ele, a IA deve ser algo como água ou eletricidade, algo que chega pra gente e pagamos por ela. Só que, como bem pontuou o grande Paris Marx, a real desse plano é que, em vez de aumentar a inteligência humana, a dependência dessas ferramentas está degradando nossas capacidades cognitivas e o pensamento crítico. O objetivo da indústria seria reduzir a autonomia intelectual da população para, em seguida, vender essa inteligência de volta, como um serviço pago. Acontece que os modelos de linguagem não são de fato inteligentes. Eles operam por reconhecimento de padrões. E no caso dos games e das artes em geral, tudo que tem vindo de IA é ultra genérico, ainda que, em alguns casos, possa parecer mais realista, ou imitar direitinho algum estilo conhecido. Portanto, a melhor forma de driblar essa barreira da Steam Slop é tornar o seu produto o menos genérico possível, o que, venhamos e convenhamos, já era para ser o normal do mercado. Se a IA entrega algo básico ou bem fraquinho, o diferencial será o conteúdo e a arte feita por humanos. Portanto, desde a comunicação até a pesquisa, passando pelo planejamento, a confecção do game, tudo precisa não apenas ser, mas mostrar que é algo além de genérico. Então, se você resolveu publicar seu jogo agora em 2026 e está pronto para entregar bons títulos, tenho essa boa notícia para você. Hoje eu trago só 2 dicas finais que se conectam com parte do tema do episódio e ajudam a manter o Minas Arcade. São artbooks de 2 indies lindíssimos e feitos por pessoas, um nacional e outro gringo, bem conhecido. No caso, Árida e Cuphead. O link para os dois está na descrição, sendo que o de Cuphead tem mais de 260 páginas e o Art of Árida tem 96 e tá com precinho na Amazon. Árida é um jogo da galera da Aoka Game Lab que recebeu investimento do Google pelo Indie Game Fund. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer e pedir para que comente dizendo o que achou do vídeo e compartilhe para mais pessoas que você acredita que irão curtir o conteúdo. Esse compartilhamento ajuda demais a gente que é produtor orgânico de conteúdo indie para a internet. E como sempre digo, fique de olho nas redes sociais do Minas Arcade e também no blog do canal, porque vira e mexe eu deixo algumas perguntas e dicas por lá. Mas agora é isso, valeu demais, grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.